Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. São 12 horas. Boa tarde, Campo Grande. Boa tarde, Mato Grosso do Sul. Começando aqui pela Rádio Hora, o nosso Giro Notícias. E eu quero começar com a nossa mensagem dizendo para você: pare de deixar para depois. Comece hoje, comece agora, neste exato momento. Quantas segundas-feiras você já disse na sua vida: segunda eu começo. Segunda eu começo. Regime, então, é como a gente ouve, né? Segunda-feira, bem, eu começo meu regime. Chega na segunda-feira, você senta à mesa com a família, tua esposa, aí você vê a tua esposa, coloca aquele prato de pedreiro, e você só dá um toque, fala: bem, você não ia começar o regime? Não, bem, eu falei que era segunda, mas não nessa, é na próxima segunda. E de segunda em segunda a gente vai levando, Então a gente deve começar agora. Este é o momento. Toda mudança deve começar agora. 21 dias você desenvolve o hábito. E o juro composto eu considero como a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende de juro composto, paga. Outra coisa também, regra de 3. Quem não sabe fazer, perde, e muito. Boa tarde! No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. Eu já quero começar na opinião do Gino Rondon, justamente Dia Mundial do Meio Ambiente, falar da preservação do mundo, a preservação do lugar onde a gente vive, cuidar da água, cuidar da terra, cuidar das plantas, dos animais e dessa pecinha aqui. Gente, todos nós que integramos o mundo temos a responsabilidade de cuidarmos um dos outros. E hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que a gente trata com tanto desleixo, com tanta indiferença. Eu vejo cada barbaridade, camarada tomando qualquer tipo de bebida, cerveja, refrigerante no carro, abre a janela e joga a lata na rua, como se ali fosse lixo. Pessoas que jogam restos de móveis, animais mortos nos córregos, nos rios, entope. Aí vem uma chuva um pouco mais intensa e nós acabamos pagando o pato. Boca de lobo cheia de lixo. Eu estava ontem na porta de um estabelecimento comercial ali na Chácara Cachoeira e uma senhora passando a pé com uma sacola, 2 sacolas aliás. Ela tirou o produto de uma e colocou numa só e simplesmente jogou essa sacola de plástico na calçada. Eu desci do carro, fui lá, peguei e falei: dona, tem lixo, tem... Joga você. Eu falei: senhora não tem noção do que a senhora está fazendo, né? É até ruim, às vezes, a gente abordar, porque a gente ainda leva uma patada. A gente leva ainda um tratamento desse tipo. Por quê? Por querer cuidar do mundo. Só que aí é questão de educação. As pessoas têm que ter a educação. E começa desde criança, seja no trânsito, seja nos cuidados, dentro de casa, levantar, arrumar a cama, levantar, manter aquilo que você usa sempre arrumado, mas não, um deixa de um jeito, outro vem, deixa de outro, de repente está tudo de perna para o ar. Esse cuidado que a gente deve ter, principalmente hoje no Dia Mundial do Meio Ambiente, com tudo. Não é só com o meio ambiente, com nós também que fazemos parte do meio ambiente. E tudo passa pela educação. Para não acontecer também tamanha ignorância de uma pessoa de agredir jovens que estavam só praticando bem, levando a palavra de Deus em um ponto de ônibus, e do nada, por uma bestialidade, por uma ignorância de uma pessoa, ela foi lá e agrediu só porque esses jovens estavam levando a palavra de Deus. Talvez se estivessem brigando
praticando sexo, falando de droga, vendendo droga, seriam aplaudidos por esse ignorante. Mas não, estavam levando a palavra de Deus e foram agredidas. Eu sou o Gino Rondon, essa é a minha opinião, e hoje aqui no Giro Notícias eu converso com a Thaís Luna, pastora da Igreja Sara Nossa Terra, que vai falar do caso dessa menina que foi agredida. Também Renata Possari, advogada com especialização em Direito Ambiental, vai falar, vamos dar uma viajada aí sobre todos os assuntos do direito ambiental. E mais a participação do deputado Silas Câmara, de Manaus, ele é deputado pelo Amazonas, que é presidente da Frente Parlamentar da Bancada Evangélica. Ele conversa com a Vivian e nós iremos ouvir a entrevista do deputado Silas aqui no Giro Notícias. 12h06. Giro Notícias com Gino Rondon. Doze horas 6 minutos, Giro Notícias e as dicas de finanças pessoais com João Vitor Faedo. Olá, ouvintes, tudo bem? Você tem o costume de fazer reservas financeiras? Olha só que interessante esse verso da Bíblia. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Está no Provérbios 30:25. Você já viu as formigas trabalhando? Algo admirável nelas é sua organização e preparação para o inverno. Nossa vida é feita de estações. Em algumas delas, são próprias para plantar, outras para colher, outras para recolher. Esse princípio nos ensina um fundamento financeiro muito importante: a economia. Economizar não se trata apenas de comprar algo mais barato ou em uma super oferta. Economizar é, sobretudo, guardar parte dos nossos ganhos. Fazer uma reserva é uma atitude sábia e que nos conduz a uma vida mais abundante. As reservas financeiras servem como um amortecedor para um carro. Ao passar por um buraco, sentimos o impacto. Porém, se o carro estiver sem amortecedor, o prejuízo será muito maior. Além de eventualmente quebrar mais peças, nosso corpo será bastante prejudicado, podendo causar graves ferimentos. A reserva financeira nos amortece dos impactos dos buracos que podemos encontrar no caminho. Por vezes, pode ser um imprevisto ou previstos distantes, caso daquelas despesas do início do ano. Podemos sim fazer uma reserva hoje. Não precisa iniciar com muito, importa sim começar a poupar. Não se preocupe com o valor, inicie e continue seguindo o princípio da formiga. Tenha um bom dia. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. 12h10, 12h10. Ontem nós comentamos aqui no Giro Notícias que o presidente Jair Bolsonaro foi até o Congresso entregar a mudança da Carteira Nacional de Habilitação, várias alterações que ele sugeriu, e dentre elas, os motoristas da categoria C, D e E podem fazer curso de reciclagem ao atingir 30 pontos em um ano. Com isso, a pontuação é zerada. Então, na prática, o condutor pode cometer mais 39 pontos no mesmo ano sem a suspensão do direito de dirigir. Muitas outras alterações que o presidente Bolsonaro quer fazer. O projeto de lei do presidente Jair Bolsonaro sobre regras de trânsito prevê que motoristas profissionais possam fazer o curso de reciclagem que zera a pontuação ao atingirem a nota ou os pontos 30 pontos em infrações. Como a proposta também aumenta de 20 para 40, o limite geral para a suspensão da carteira na prática, caminhoneiros e motoristas de ônibus que fizeram o curso poderão ter até 69 pontos em um ano. Então, várias alterações nas regras de trânsito. Bolsonaro quer eliminar multas para quem leva criança sem cadeirinha. Foi criado alguns anos atrás, foi uma loucura, todo mundo correndo atrás, não tinha, acabou no mercado
cadeirinha. Todos os casais querendo comprar para carregar, porque era multado se você não tivesse com a criança na cadeirinha. E agora Bolsonaro quer eliminar a multa. Você pode levar a criança. É lógico, é tudo questão de educação, é tudo questão da própria segurança do seu filho colocar na cadeirinha. É que o brasileiro, infelizmente, só atende quando mexe no bolso. E agora ele quer facilitar várias coisas. Vamos começar a nossa rodada aqui com os nossos convidados no Giro Notícias, às 12 horas e 13 minutos. Nós estamos aqui com a pastora Thaís Luna, que vai falar sobre o caso da menina que foi agredida num terminal quando estava pregando. E como nós estamos no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós temos a participação também da advogada Renata Possari, especialista em direito ambiental. Renata, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Gino. Queria agradecer aqui o convite e queria também dar um bom dia aos nossos ouvintes aí. Hoje é o Dia do Meio Ambiente, né? A Semana do Meio Ambiente estamos comemorando aí. Uma série de programação sendo feita, sendo realizada, Sim. não só aqui em Campo Grande, mas em todo o Brasil, né? Comemorando Sim. a Semana do Meio Ambiente. Exatamente. Inclusive, semana passada, o ministro Ricardo Salles esteve aqui no estado, né? Lançando apoio financeiro, recurso financeiro aqui para o nosso caso da bacia do Taquari. Taquari está sendo assoreado, está acabando. Várias fazendas foram inundadas, né, já. É um problema bem antigo aqui nosso da região, né? E finalmente vão vir recursos aqui para poder estar trabalhando essa parte aí, a parte do solo, a parte de dragagem do rio, né? Que está bem assoreado aí, prejudicando várias propriedades rurais aí ao redor. E também temos hoje o lançamento aí pelo IMASU, né? Da plataforma digital florestal, que é também uma inovação aí que visa facilitar e dar mais agilidade à questão do licenciamento florestal. Tudo digitalizado agora, a partir de hoje. O lançamento foi hoje, então os detalhes ainda vão estar sendo publicados, né? Mas a intenção, segundo o presidente do IMASU, é estar dando essa celeridade aí às questões florestais, né? A parte de florestal, licenciamento florestal. Maravilha! Nossa convidada Renata Possari, vamos falar durante o programa sobre a questão ambiental, as leis e tudo mais. E a pastora Thaís Luna fala sobre esse caso absurdo da menina que foi agredida num terminal. A menina, esse grupo que estava pregando, eles pertencem à Arena. Isso, gente. Que é uma ala da Sara Nossa Terra, que cuida dos jovens. Né? Isso, bom dia, Gino. Bom Quero dia. agradecer a oportunidade. Nós temos dentro da Sara Nossa Terra o Arena Jovem, que é o movimento nosso com os jovens, né? Onde nós formamos esses jovens como cidadãos, né? Nós estamos vendo aqui o problema com o meio ambiente, isso é um problema de cidadania, né? E essas meninas nós somos como Arena, nós temos um desafio, nós estamos numa série de palavras e em cada semana, cada sábado nos cultos, tem sido pregado sobre um grande avivalista. Nós ouvimos sobre o Watchman Nee, sobre Billy Graham, sobre John Wesley. E em cada semana tem sido lançado um desafio de nós sairmos de dentro da igreja para levarmos a palavra. E nós sempre orientamos aos jovens, vão de 2 em 2, pelo menos, ou vão em grupos grandes, mas nunca sozinhos, sempre 2 em 2. E essas meninas nós até vimos o movimento delas, vamos no terminal, antes da aula. E elas combinaram, 7h30 da manhã, elas foram para o terminal e estavam pregando a palavra, onde aconteceu o incidente, né? Uma coisa muito triste, porque não só pela situação da agressão, mas pela situação da pessoa agredi-la porque não tolerou, né? E as coisas não funcionam assim. Qual o terminal que aconteceu esse fato lamentável? No terminal do Nova Bahia. Nova Bahia fica lá na saída para Cuiabá? Próximo ao shopping Bosque dos Ipês. Uhum. E depois nós fomos novamente. Na sexta-feira nós fizemos um grande movimento, levamos uns 100 jovens lá para o terminal,
Fizemos a mesma ação, nós fizemos louvor, nós pregamos a palavra, nós evangelizamos, oramos com as pessoas. As pessoas estão receptivas, né, à palavra. Thaís, e a pessoa que fez essa barbaridade, que agrediu esses jovens que estavam levando a palavra de Deus através dessa pregação? Quem era? Ela foi identificada, foi presa, sofreu alguma punição? Ela tem alguma doença mental? Ela é perturbada? Qual o perfil dela? O que nós ouvimos falar, né, Gino, é que ela tem um problema mental, mas a nossa igreja tem um corpo de advogados, eles estão levando o processo adiante, né? A parte da lei dos homens está sendo vista, nós atendemos a família, atendemos a menina, né? As meninas, né? Que eram 3 meninas, e nós temos atendido elas. E assim, uma coisa que nos alegrou, né? O fato nos entristeceu, mas nisso tudo uma coisa nos alegrou, foi que mesmo acontecendo a situação, elas não pararam. Elas tinham uma determinação e elas terminaram aquilo que elas se determinaram a fazer. E é isso que nós temos tentado incutir na mente dos nossos jovens, porque hoje nós vemos uma geração muito frágil, né? Que inicia um processo, um trabalho, ou mesmo escola, ou qualquer plano que tenha, inicia na primeira frustração, desiste. E nós temos ensinado que as frustrações vão vir, as dificuldades vão vir, os problemas vão vir, mas que nós precisamos encerrar cada ciclo, cada atividade, cada situação que nós começarmos, nós precisamos encerrar. E foi o que elas fizeram, elas iniciaram, mesmo chorando em meio às lágrimas, ela terminou de fazer aquilo que ela se propôs. E a agressão física mesmo, chegou a acontecer? Ele Sim. Partiu para cima dela? Ele passou e ele estava com o celular na mão. E quando ele foi Ele estava a pé, de bicicleta? Estava a pé, estava sentado. Né? Ele estava sentado, se levantou e passou e empurrou. Foi dentro do terminal? Dentro do terminal. Ele estava aguardando o ônibus, elas iam pegar o ônibus para ir para o colégio. E quando ela começou a ler o texto ainda de Coríntios 13, que fala sobre o amor, ele se levantou e empurrou ela com o celular, bateu o celular nela. Então machucou, mas ela terminou. Isso foi o que nos alegrou. Aquilo que precisa ser feito sobre a lei dos homens está sendo feito. Mas na hora fizeram alguma coisa contra ele? Na pegaram, hora prenderam? até tentaram, para quem ela estava pregando realmente a palavra, quis se levantar, ela falou, não, deixa. E aí depois é que foram atrás. E ele foi embora tranquilo, ele agrediu embora. E saiu como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Vamos falar mais da Arena dentro aqui do programa, tá bom, Thaís? Renata, essa visita do ministro aqui em Mato Grosso do Sul foi bem agraciada essa semana com a visita de 2 ministros, né, do Meio Ambiente e também da Justiça, o Sérgio Moro, que era para aterrissar em Ponta Porã, mas devido ao mau tempo acabou aterrissando em Dourados, foi de carro até Ponta Porã para o encontro ali em Pedro Juan Cavalheiro com o presidente do Paraguai e a ministra da Justiça da Argentina para criar um plano, uma ação de combate ao narcotráfico. A gente sabe que isso é difícil, mas pelo menos amenizar. E o ministro do Meio Ambiente já chegou trazendo verba para esse projeto lá do Taquari, né? É verdade. Ele anunciou aí, né, em Miranda, ele fez esse anúncio e inclusive hoje o governador Reinaldo já até informou o valor que vai ser disponibilizado aí para a questão da bacia do Rio Taquari, para estar fazendo, salvo engano, são 160 milhões que vão, que vão estar sendo disponibilizados aí para recuperação do Rio Taquari. E é um projeto muito antigo, muito importante, porque prejudicou muitas propriedades rurais ali ao redor, né? Parece que foram mais de 100 fazendas, né? É um volume bem grande, né? Então, é importante estar fazendo essa questão aí para poder estar recuperando o solo, estar recuperando a APP dessa região, estar tirando essa areia que está assoreada aí no rio, porque enquanto isso não for feito, vai continuar alagando e trazendo esses arrombamentos, né? E em nível estadual? Em nível estadual, esse ano nós tivemos vários normativos aqui, vamos citar brevemente alguns aqui. A questão tivemos uma resolução que disponibiliza alguns procedimentos, ela altera alguns procedimentos em relação ao CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural,
que deve ser feito pelo produtor rural para regularizar a questão ambiental da sua propriedade rural. E, inclusive, ele tem, segundo essa resolução, ele tem até o final do ano para ele estar fazendo essa opção de compensação da reserva legal. E é bem fiscalizado isso, Renata? É bem controlado? Nós temos uma realidade, é fato, né? Nós temos poucos funcionários para estar fazendo essa leitura, essa análise do CAR, né? Ainda existe muita coisa irregular acontecendo dentro das áreas, né? Então, mas o que a gente tem visto muito, Gino, é que realmente, assim, tem um número, até no nosso estado, o número de CAR já inscritos é um volume, assim, em relação aos outros estados, é um volume até interessante. Mas ainda tem aquele que deixa para a última hora, né? Então, infelizmente, mas é importante deixar aqui o recado que o cadastro ambiental rural tem que ser feito, né, sob pena de multa. As análises já começaram pelo IMASul, então elas já estão sendo feitas. Inclusive, tem até um processo que aqueles que têm interesse, às vezes tem uma questão de agilidade de CAR da análise, ele pode estar solicitando isso ao órgão ambiental. Às vezes ele tem um processo judicial, a pessoa é um idoso, ele pode estar solicitando essa agilidade aí na sua análise do CAR. Outra legislação estadual interessante que também saiu esse ano, né, que foi muito discutida, deu muita polêmica, foi a questão do decreto que regulamenta o exercício da atividade pesqueira no estado, né, porque realmente os nossos peixes estão desaparecendo dos nossos rios. Então, em função disso, o governador publicou aí um decreto. E a partir do ano que vem, os pescadores amadores e os pescadores desportivos, eles só vão poder pescar e consumir no local. Eles não vão poder transportar o peixe. Né? Nem então, uma quantidade mínima para levar para a família, para provar que realmente o amador e o desportivo não. Mas ele traz também para a questão do pescador profissional, ele já tem outra parte, outra regulamentação, né? Uhum. Então, quer dizer, soube ter esse equilíbrio aí após uma discussão, aí teve várias discussões. Então, após isso, se entrou aí num consenso e foi publicado esse decreto aí. E tem, inclusive, nesse período da Piracema, o governo parece que dá um subsídio, dá um dinheiro para os pescadores profissionais. Para os ribeirinhos. Para os ribeirinhos, né? Porque ontem eu vi o presidente Bolsonaro sendo entrevistado no programa do Ratinho, e ele falou que ele está cortando essa verba em uma parcela muito grande. Por quê? Ele citou um exemplo de uma cidade que eu não me lembro o nome, que lá não tem rio, não tem córrego, não tem nada, e tem uma colônia de pescadores de lá só para receber esse benefício do governo. Ele falou, então tem muita barbaridade no Brasil. E isso ele vai cortar em função disso. Agora é lógico, onde tem um rio Miranda, rio Aquidauana, né? um rio Paraguai, em Corumbá, ali sim. Campo Grande eu acho que aqui não tem necessidade, porque não tem. Né? É verdade, é caso a caso. E falando em Campo Grande, Renata, qual que é o que o município tem feito? Gino, Campo Grande está num momento interessante assim, de revisão de normativos, né? O nosso ZE, que é o Zoneamento Ecológico Econômico, ele foi construído, né, um instrumento de organização territorial que divide o município em zonas, né? Então, ele atualmente está com um projeto de lei na Câmara, né, que foi do Executivo, foi para a Câmara, e para apreciação dos vereadores para poder ser votado. Então, esse aí é um documento interessante que merece a atenção do cidadão. Temos também o nosso SILAM, né, que é o Sistema de Licenciamento Municipal Ambiental, e ele também está sendo revisado. Então, ele é o que regula a questão do licenciamento das atividades, dos serviços em Campo Grande, né? Comércio, prestação de serviço. Então, é importante também estar atento aí para essa revisão desses dois normativos. Maravilha, 12h26, já, Thaís. Essa foi a Renata Possari, advogada com especialização em meio ambiente. E a Thaís vai falar agora, daqui a pouquinho, sobre a Arena, que é um projeto dentro da Igreja Sara Nossa Terra, que atua justamente com os jovens, e um outro trabalho também que eu conheço de perto, o pastor Rafael, que é o Kids. Maravilhoso, e está indo para vários lugares do Brasil, né? Sim. Vamos falar já. Vamos dar um giro com Felipe Gotardo, às 12h26, aqui no Giro Notícias. Vai lá. Boa tarde, Gino. Boa tarde a todos. E eu vou falar de arte, né? Campo Grande tem muitos artistas na cidade, né? Nós temos várias pessoas aí que tem uma dupla, ou tem uma banda, ou faz exerce algum tipo de arte aqui na cidade. Temos notícia boa para essas pessoas. Olha só, os artistas campograndenses que querem mostrar o seu talento aí pelos bairros aqui da capital,
poderão já a partir de hoje se inscrever ali, fazer o credenciamento de músicos, bandas e duplas locais para a participação no projeto Arte no Meu Bairro, Palco Itinerante. Aos músicos e artistas que tenham dúvidas a respeito da documentação necessária, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Sectur, se disponibiliza a auxiliar essas pessoas. A sede está localizada ali na rua Uzitomi, no Carandá Bosque. Então esses artistas que têm interesse podem comparecer lá para tirar mais dúvidas, e o período para entrega dos envelopes com os documentos vai até o dia 18 de junho. E a abertura destes envelopes acontece um dia depois, no dia 19, às 2 da tarde. O Arte Meu Bairro Palco Itinerante deve credenciar aí 58 artistas locais nas modalidades show de abertura e show principal. O cachê disponível para músicos locais é de R$2.000 e para músicos de renome regional é de R$4.000. O projeto será composto por 24 shows musicais a serem realizados entre agosto de 2019 e março de 2020, nas 6 regiões aqui da capital, Campo Grande, e também nos 3 distritos. E nos distritos Indo-Brasil, Ayanduí e Rochedinho, sendo que a programação contará também com 3 músicos por evento, 2 músicos locais de cada região e distrito do município e um artista com renome regional. Para mais informações, as pessoas que desejarem, tiveram interesse, em fazer esse credenciamento, pode aí acessar o site da Prefeitura, que lá terá as matérias com todos os detalhes disponíveis para você. Gino. Ok. Felipe Gotardo, 12h29, Rádio Hora e o Giro Notícias. Acordo com a Bolívia viabiliza termoelétrica, está no Correio do Estado de hoje. Assinatura de memorando entre o governo de Mato Grosso do Sul e o Ministério de Hidrocarbonetos da Bolívia foi mais um passo dado para a implantação da termoelétrica de Ladário e Corumbá. A Bolívia se comprometeu a fornecer gás natural para o empreendimento na fronteira, que demandará investimentos de $300 milhões. E hoje o governo pagou, conforme havia prometido, o seu quadro de funcionários, portanto injetando no comércio em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, uma verba considerável. Saindo o pagamento, apenas quem fez a portabilidade, que não recebe mais pelo Banco do Brasil, fez a opção de receber por outra instituição financeira, esses só receberão amanhã. Mas quem recebe pelo Banco do Brasil já está com o dinheirinho na conta, pode honrar com seus compromissos, e o governo do estado, como havia sido programado, era para ter pago na sexta, mas como estava amparado, ele tem 5 dias úteis para fazer o pagamento, prometeu que hoje esse dinheiro estaria na conta dos colaboradores e está. 12h30. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que tipifica o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Traduzindo, ele foi vítima, ele sofreu muito isso na campanha política. Essa nova lei que altera o Código Eleitoral foi publicada no Diário Oficial da União hoje. A lei prevê pena de prisão de 2 a 8 anos, além de multa para quem acusar falsamente um candidato a cargo político com o objetivo de afetar a sua candidatura. E de acordo com o texto que entrou em vigor nesta quarta-feira, a pena aumenta se o caluniador agir no anonimato ou com nome falso. E hoje está facinho, né? A Polícia Federal já tem recursos, a tecnologia facilita chegar até a pessoa que postou o que a gente chama de fake news. Atualmente, a legislação eleitoral prevê detenção de até 6 meses ou pagamento de multa para quem injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, oferecendo-lhe a dignidade, ofendendo a dignidade ou o decoro. 12h31. Minha convidada de hoje, Thaís Luna, da Igreja Sara Nossa Terra, e Renata Possari, advogada especialista em direito ambiental. Thaís, esse trabalho que a Sara Nossa Terra faz com os jovens através da Arena. A Sara tem a sede em Brasília, né? É o bispo Rodovalho, é o presidente,
E Bispa Lúcia. E a Bispa Lúcia, o casal. E tem TV, tem rádio. Em Cuiabá, eu lembro que lá teve a TV, depois saiu do ar, FM, em vários lugares do Brasil. E a igreja no mundo, né? Hoje não está mais no Brasil só. Ela expandiu. E esse trabalho, por exemplo, começa de mamana caducando, a igreja atende todo mundo. Sim. Aqui é o pastor Rafael, cuida dos kids. Dos kids, sim, das crianças. E o bispo Thales é o bispo coordenador do Arena aqui em Campo Grande. Nós temos um trabalho, como você disse, de mamando caducando até mesmo dentro do Arena, né? Porque o jovem não é a idade, né? É o comportamento. E nós temos trabalhado intensamente com os jovens. Eu creio assim que a igreja faz um papel social muito grande, muito favorável, porque nós resgatamos as pessoas, nós resgatamos os que estão nas drogas, os que estão em vícios, os que estão perdidos, nós buscamos resgatar casamentos, nós resgatamos. E esse papel é fundamental na sociedade, né? Eu creio que nós podemos mudar, transformar as famílias, transformar uma geração toda, se nós conseguimos transformar o indivíduo. E não tem nada melhor que a palavra de Deus para essa transformação, para gerar um indivíduo forte, né? Um indivíduo aprovado. Nós vemos tantos problemas hoje no mundo, e se nós formos parar e pensar, as leis humanas não seguram ninguém. Infelizmente, as leis podem ser burladas, né? Infelizmente. Mas existem as leis naturais, né? A lei da gravidade, ela não vai ser burlada nunca, né? Se você pular, você vai cair mesmo. E as leis espirituais também não, independente de nós conhecermos ou não, elas não serão burladas. E isso traz um peso no nosso coração, porque a gente sabe que muito do que acontece hoje com a juventude, com os adultos, com as crianças, é resultado dessas leis que não são leis humanas, né? Pelo desconhecimento e pela falta da prática. Eu costumo conversar com os nossos jovens, né? Que as leis espirituais, elas nada são que um anteparo para a gente não... Eu cito sempre Foz do Iguaçu, porque eu era de Cascavel, né? E nós temos lá as cataratas do Iguaçu, e tem grandes passarelas sobre as cataratas, e tem grandes proteções, como se fossem corrimão, mas são grades que nos permitem visualizar o que tem de melhor, até lá no fim, até onde tem a parte mais bela, a queda mais alta, sem corrermos riscos, se nós obedecermos aquela proteção. E é isso que nós buscamos ensinar para os nossos jovens, que uma proteção não é prejudicial, pelo contrário, vai guardá-los para que eles desfrutem de tudo que podem desfrutar, alcancem tudo que podem alcançar, que desejem alcançar, sem correrem riscos, né? E é isso que eu vejo que o Arena tem tentado ensinar. Nós temos tentado passar para esses jovens, fazer uma geração que crê nos sonhos, que vive os sonhos, mas que não extrapola a liberdade que tem, trazendo prejuízo, né? Porque toda vez que extrapolamos, nós trazemos algum prejuízo. Eu gostei dessa comparação lá com Foz do Iguaçu. Eu conheço, já passei por essa passarela, e é sinalizado. Você pode ultrapassar, só como você falou, você vai pagar. Você pode cair, vai morrer, alto, mas né? O livre-arbítrio que Deus nos deu. Isso. Cada um opta por aquilo que ele quer. Se ele falar, eu quero passar por aqui, eu quero sair dessa linha, eu saio. No caso da palavra de Deus é a mesma coisa. Está ali, a gente sabe, conhece, segue quem quer. Vai pagar depois, de uma forma ou de outra. É um preço, É um preço. É um preço, e é um preço triste, porque quando nós vivemos a palavra, a gente começa a perceber que muitas coisas são difíceis, né? Quando está muito calor, dá vontade de botar o pé no rio. Mas não é bom, não vai ser bom. A longo prazo ou a curto prazo, nós vamos colher prejuízos muito grandes. Então, conhecer é a melhor coisa. Não tem como nós dizermos que não gostamos ou que não funciona uma coisa que nós não conhecemos. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Sim. E para conhecer Deus, para conhecer Jesus Cristo, a gente tem, para amá-lo, a gente tem que conhecer. Precisa. Ninguém ama quem não conhece.
Isso no relacionamento do ser humano, você conhece a pessoa, vai aprofundando, vai conhecer, você pode achar bonita, tal, no começo, alguma coisa que dá liga, mas tem que vir o conhecimento, que depois é um ajudando o outro, um segurando o outro. É isso. E não, com Deus é ele mais segura a gente. 12h37. Renata, isso foi a doutora Thaís, ela é odontóloga, falando da Sara, do trabalho que faz com os jovens, como tem com os kids, como tem com os adultos, casais, tudo. E o caso principal dessa menina que foi agredida. E a Renata falando do meio ambiente. Nós temos um caso aí que tem assustado os moradores de Campo Grande, principalmente quem frequenta ali o Parque Indígena, o Parque das Nações Indígenas. O assoreamento do Lago do Parque das Nações Indígenas. Ele está acabando. Como é que... Qual que... A lei protege até como, tem que partir de alguém, porque o governo já prometeu que vai começar a trabalhar a recuperação lá. Isso, né? mesmo. Foi feito, né, recentemente agora, em abril, foi feito um cronograma de intervenção entre o governo e a prefeitura, né? E já tem técnicos do estado e da prefeitura trabalhando em conjunto e fizeram um anúncio que até o aniversário de Campo Grande isso aí vai estar resolvido, né? Dia 26 de agosto agora? Foi o anúncio primeiro, né, se isso não for prorrogado. E então nós estamos aguardando aí, né, porque está bem assoreado ali. E ali está sendo feito um processo de dragagem ali, né, para retirar a areia. Enfim, temos que esperar os técnicos aí para ver. Mas será que só tirar a areia dali vai resolver? Já que toda a tubulação lá deve estar cheia de areia. Então, mas aí também envolve a questão dos outros rios, né, que vai descendo. Então, isso mesmo que eles estavam comentando, porque a enxurrada cai ali, né? Tem que resolver lá na por isso ponte, que eles fizeram esse cronograma de atividade, porque não basta, né, só retirar areia. Tirar a areia e vai voltar novamente. Então, justamente por isso que foi feito isso aí em parceria o governo aí com a prefeitura. Vamos torcer para isso resolver. Consumo sustentável. Nós vamos falar já sobre isso aqui no Giro Notícias Rádio Hora. Tá bom, Renata? 12h39. Preço da cenoura diminui. Conab faz nova fiscalização de armazéns. Embarques de carne de porco ganham força. Notícias com Humberto Ferretti. O momento não é dos melhores para os produtores de cenoura de Minas Gerais. O tempo mais seco e fresco até faz bem para as plantações. O problema é que o aumento da oferta mexeu com o preço. Dados do CPEA apontam para queda de quase 5% na semana passada, para R$ 50 a caixa da cenoura suja. Vale lembrar que o fato de ser fim de mês também pressionou as cotações. A Conab começou uma nova etapa de fiscalização de armazéns de estoques públicos. A ação desta vez acontece em Minas Gerais, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Entre os itens analisados estão café, milho e até sacarias. Os fiscais levam em conta, além da estrutura do local, qualidade e quantidade de mercadoria. Se houver algum tipo de desvio, até a Polícia Federal pode ser acionada. E a carne de porco brasileira está valorizada lá fora. Números oficiais do governo apontam que o país exportou em maio 58 mil toneladas, a um preço médio de quase $2.300 cada uma. O volume embarcado por dia cresceu 35% na comparação com o mesmo período de 2018. E o melhor, as cotações também subiram, o que fez o faturamento diário disparar 50% para $6 milhões. Você está ouvindo Giro Notícias, com Gino Rondon. Doze horas 44 minutos, 12h44. Giro Notícias aqui pela Rádio Hora, conversando com Thaís Luna, pastora, sobre a menina que foi agredida ali no terminal da Vila Bahia, da Nova Bahia, e também com a Renata Possari, falando da Semana do Meio Ambiente, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Muito tem falado, a gente ouve muito no consumo sustentável. Explique para os nossos ouvintes o que é isso. De uma forma bem simples, é o consumidor adotar práticas conscientes antes de consumir.
Então, tipo, comprar 50 pares de sapato, 10 relógios, 1000 canetas. Primeiro se perguntar, né? Eu preciso, né? Então, até na escola já estão trabalhando isso com as crianças já, né? Meu filho chega e fala, eu preciso. Então, primeiro se perguntar, eu preciso daquilo? Precisa. Você precisa embalar aquilo num saquinho plástico? Não, você pode colocar direto na bolsa, né? Então, são práticas assim, olhar a embalagem, é uma embalagem reciclada, é feito com uma embalagem reciclada? Aquela embalagem, eu posso levar a embalagem que vem um produto, uma embalagem mais econômica, né? Dá preferência para embalagens que tem uma destinação mais fácil. Então, são adotar práticas antes de consumir. Trabalhar a reciclagem após, usei o produto, e aí, vou trabalhar a embalagem, mandar para reciclagem para uma destinação correta. É educação, né? Consciência, é o que você falou no começo do programa, né? É consciência, envolver a consciência de cidadão. E a educação brasileira, as escolas, têm trabalhado isso? Então, nós temos uma Política Nacional de Educação Ambiental, desde 99, e aqui no Estado, a nossa Política Estadual de Educação Ambiental é de 2018. E já tem se trabalhado, tem que se começar a trabalhar isso, mas existe a educação formal e a não formal, né? A não formal são os processos de consciência de todos nós, de trabalhar questões, projetos. E a educação formal é trabalhada em escolas, né? Então, já tem previsão para que os professores recebam essa educação para estar passando aí para os alunos. Já tem previsão legal aqui no Estado desde 2018. Que bom, 12h47, Thaís. A Igreja Sara trabalha com esses jovens, levando a palavra dentro de vários programas, e um deles tem desde a formação, dos retiros, né, tal. E como é que é a rotatividade desse jovem? A concorrência é muito forte, né, do mundo contra o trabalho da igreja. É grande essa rotatividade, criatividade também, inovação dentro da igreja é bom. Isso. Música, eu vejo o Bispo Tonetti é músico, então ele atrai através da música também, né? Isso, nós tentamos manter os nossos jovens, né, não só os jovens, os adultos também, através do relacionamento, que eu acho que hoje a coisa mais carente para o ser humano é o relacionamento, né? Nós relacionamos muito por WhatsApp, mas relacionar mesmo... Está perto do mundo, mas está longe de quem está perto. Né? Então, assim, são os relacionamentos. Nós buscamos vinculá-los com as pessoas e depois com a igreja e depois com o Senhor, fazer com que eles se sintam e façam realmente parte do corpo e parte do processo, né? Como você disse, nós temos o retiro, né? Que é a revisão de vidas, nós temos as células, que são células de evangelismo, são reuniões nas casas, onde nós trazemos as pessoas, onde nós falamos da palavra, onde nós ouvimos os problemas, onde nós conversamos, damos risada, onde nós lanchamos juntos, jantamos juntos. Então, são relacionamentos que ajudam a pessoa a permanecer e a se sentir parte. Depois nós temos o Instituto de Vencedores, que é onde a gente tem um processo de formação, porque o nosso desejo, né, vamos dizer assim, é que cada pessoa se torne um cristão e que esse cristão se torne um líder, né, mesmo que seja um líder de si mesmo, mas que se torne um líder, que se torne uma pessoa que consegue resolver problemas, uma pessoa que consegue dar um passo além, uma pessoa que não retrocede, né? Então, o nosso desejo é esse, uma pessoa que se torne um cristão, porque um cristão é um bom cidadão vai ser bom para o meio ambiente, vai ser bom para todas as áreas, né? Então, esse é o nosso desejo, formar pessoas dignas de habitar nesse planeta aqui que tem sido destruído, né? Então, esse é o nosso objetivo fundamental, expandir o reino de Deus. E na Sara Nossa Terra, assim que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com o Instituto de Vencedores, nós trabalhamos com as células, nós temos os nossos projetos, agora o Outbox, que nós estamos impulsionando os nossos jovens. O Outbox é dentro da Arena. Dentro da Arena. É um programa que veio de Brasília, então o mesmo desafio está acontecendo aqui, está acontecendo em Buenos Aires, está acontecendo no Peru, está acontecendo na América Latina, no mundo todo. Então, a gente
desafia. E nisso, os nossos jovens e nós mesmos estamos saindo do nosso comodismo, porque o ser humano se acostuma na mediocridade, né? Na zona de conforto. E tem que sair dessa zona de conforto, precisa né? sair. Tem que né? sair da mediocridade mesmo. E é uma coisa que eu sempre admirei. Eu já frequentei a Sara Nossa Terra, tinha um filho que era diácono lá em Cuiabá, e trabalha muito a liderança, trabalha muito desafios, e isso é muito bom. É uma forma de trabalhar que eu admiro muito. Porque até no meio secular, né, na nossa vida, eu sou dentista. A formação que eu tenho, milhares têm. A especialização que eu tenho, milhares têm. Você tem que ter algo diferente. Mas nós temos que ter um diferencial. E esse diferencial é essa força, né? A força para a liderança. Isso que diferencia. Hoje, se nós formos em grandes empresas, eles estão buscando pessoas proativas. E além do mercado, eu estava conversando com a Renata Possari aqui antes de começar o programa justamente sobre isso. Eu trabalho como coach, tenho formação nessa área, gestão de pessoas e marketing, e a gente está fazendo a parceria lá com a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, secção aqui de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, fazendo essa parceria para levar conhecimento na área do desenvolvimento humano para os profissionais do direito, para os operadores da lei. Por quê? A faculdade formou como dentista, formou a Renata como advogada, como bacharel, fez OAB, passou a ser advogada, tal. Mas, e como é que eu trabalho o marketing? Como é que eu trabalho a gestão? A faculdade nenhuma ensina isso. Então nós estamos aí para isso. 12h52, Marco Antônio Marrom, hoje no programa Bom Dia 92, a Vivian entrevistou o deputado federal Silas Câmara, do PRB do Amazonas, que é o presidente da Frente Parlamentar da Bancada Evangélica. E ele falou para os ouvintes da Rádio Hora e fala aqui no Giro Notícias sobre a votação da PL 672 agora de 2019, que é a PL que enquadra a homofobia a crime de racismo. Rádio Hora, nós vamos falar de um assunto muito sério e direto de Brasília vamos falar agora com o deputado federal do Amazonas, é o pastor Silas Câmara, que é presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Vivian. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe Campo Grande. Parabéns aí à Rádio Hora pelo belíssimo trabalho que faz. E eu estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de poder conversar com você e com todos os ouvintes dessa emissora que tem compromisso com a verdade e com a boa notícia. Amém. Quero aqui meu querido amigo, o pastor Wilson, que sempre está nas batalhas juntamente conosco. Estamos aqui juntos e à sua disposição para esclarecer qualquer tema a respeito do nosso trabalho aqui no Congresso Nacional. Amém. Deputado, aqui é a Vivian Krajeves, que eu sou jornalista da Rádio Hora. A Rádio Hora ela é uma rádio 100% gospel, é a primeira rádio 100% gospel de Mato Grosso do Sul. E, deputado, nós queremos saber uma posição do senhor representando aí a Frente Evangélica sobre a votação da PL 672-2019. Explica para os ouvintes o que é essa PL, o que ela fala, do que se trata, deputado. Deixa eu te falar, a Frente Parlamentar Evangélica, obviamente, tem desejo de que o Congresso Nacional tenha uma legislação dura, justa, contra qualquer tipo de violência nessa área que hoje é tão discutida, se é ou não penalizada pela falta de segurança no país, né? Que é justamente as pessoas homossexuais, enfim, transgênero, coisa toda. E esse PL, esse número 672 de 2019, ele tenta regulamentar ou trazer uma legislação que dê a segurança jurídica para todas as pessoas que têm dúvida sobre a sua possibilidade de ter direito de se relacionar e tentar, obviamente, propor essa lei, transformar o crime de comportamento da violência em relação aos homossexuais em crime de racismo, até porque você pode observar que eu tento evitar muito a palavra homofobia, porque é uma palavra que ela não existe na verdade. Mas
foi criada no contexto de tentarem, vamos dizer assim, instituir um comportamento anormal em relação a um segmento, e nós estamos aqui lutando para que essa lei até possa ser aprovada, mas com justiça, que garanta, inclusive, a liberdade de culto, de expressão do segmento cristão, né, só evangélico, não apenas dentro dos templos, como fora dos templos, e também nos meios de comunicação e também em qualquer local que uma pessoa queira expressar o que é o seu sentimento, ou o que ela acredita, ou o que ela pensa a respeito dessa questão do homossexualismo. 12h56, a Vivian, que apresenta aí o programa Bom Dia 92, conversou com o deputado federal Silas Câmara, do PRB do Amazonas. Falou também aqui no Giro Notícias sobre a votação da PL 672, que enquadra homofobia a crimes de racismo. Coisa boa, Indústrias de Mato Grosso do Sul gerou 2.200 vagas no primeiro quadrimestre. Foram 20.904 contratações contra 18.670 demissões entre janeiro e abril, com saldo positivo em um ano. E o diretor de avaliação da educação básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira Francisco Vieira Garons, foi exonerado a pedido hoje, nesta quarta-feira. Essa diretoria é responsável, entre outras atribuições, pelo Enem, que nesse ano teve 5 milhões de inscritos confirmados. As provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. A exoneração de Garons está no Diário Oficial de hoje, mas traz uma data retroativa, 22 de maio. Parece que a quarta exoneração é o quarto ocupante da função desde janeiro até agora. É a terceiro nomeado na gestão Bolsonaro. Que coisa, hein? Ninguém para aí na presidência do Enem. 12h57, Thaís Luna, muito obrigado pela participação aqui no Giro Notícias, na Rádio Hora, trazendo, infelizmente, eu gostaria de ter aqui comentado, falou de muita coisa excelente, falou de Deus, falou de muita coisa boa, mas infelizmente foi o caso da agressão da menina, dessa integrante lá da Sara Nossa Terra, dessa cristã, pregando, levando a palavra de Deus no terminal. Foi um fato muito triste mesmo, nós sentimos muito, mas eu creio que legalmente vai ser tudo bem resolvido da forma como a lei prevê. Ele não está preso, né? Não, não, está tramitando, né? E nós queremos convidar, né, todos os ouvintes, aqueles que se interessarem, que quiserem nos visitar, conhecer o nosso trabalho no Arena Jovem, todo sábado às 6 da tarde, né, às 18 horas. Temos culto da família aos domingos. Do dia 27 a 29 de junho, nós estaremos com as nossas celebrações no Diamond Hall. Vamos fazer um grande movimento do Arena Outbox no sábado, quando terminar. Não sabemos ainda se vamos para parque, para praça, mas vamos fazer um grande movimento evangelístico também nesse sábado, dia 29. E eu gostaria de convidar, fico muito agradecida a você, Gino, pelo convite. Nós somos gratos, porque assim o evangelho vai sendo propagado. Nós vemos que a intolerância não pode ficar assim. Não é só a intolerância religiosa, né? Nós vemos tanta forma de agressão. Ouvimos agora, né, a entrevista sobre a homofobia. As pessoas não podem ser agredidas por algo que elas fazem. Elas continuam sendo as pessoas, né? O ser humano é o ser humano. Aquilo que ele fez deve ser tratado como um fato, não como ele, né? E assim nós cremos. Muito obrigado, Thaís Luna. E também Renata Possari, advogada especializada em direito ambiental, fazendo a finalização, Renata, e chamando o povo na responsabilidade para ter consciência em relação ao meio ambiente. Isso mesmo, Gino. Queria encerrar chamando aqui a responsabilidade, como você mesmo falou, para estarmos atentos, né, nas nossas práticas, nas nossas ações do dia a dia,
nesse respeito com o meio ambiente também, né? É importante isso, um hábito muito comum que você vê em Campo Grande, as pessoas lavarem a calçada, varrerem a calçada com água, né? Não utilizarem a vassoura, né? Então, assim, vamos estar atentos às nossas ações. Os problemas ambientais maiores estão na cidade, ao contrário do que muitos pensam, não estão no campo, eles estão na cidade. É a falta de saneamento, é a questão do resíduo sólido que não é destinado de forma adequada, é a questão do lixo doméstico. Então, vamos estar atentos a essas ações. Outro recado também importante aqui, para que os órgãos ambientais estejam sempre buscando essa desburocratização de procedimentos, né, visando facilitar e dar agilidade aos procedimentos, para que o empresário, o produtor rural, possa estar se regularizando aí a contento. E gostaria também de deixar aqui a dica, né, para que estejam sempre buscando profissionais da área. É importante isso, tá buscando, quando eu estiver na área ambiental, tá buscando engenheiro da área ambiental, advogado da área ambiental. Realmente é uma área que precisa de atenção aí. Quero agradecer a você e aos ouvintes pela oportunidade. Muito obrigado, Renata Postari, advogada especializada em direito ambiental. Amanhã, às 7 horas, tem Arthur Mário, Jornal da Hora. E meio-dia, 12 horas, toda a equipe de jornalismo com o comando técnico de Marco Antônio Marrom. Operador de vídeo, Márcio Pena. A produção de Felipe Gotardo e Alex Nantes. Direção de jornalismo de Arthur Mário. Direção-geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. E eu, Gino Rondon, na apresentação. Muito obrigado a todos. Daqui a pouco, Ronei Júnior, comandando a tarde aqui na Rádio Hora. Tchau!